Bom dia a todos. Hoje a gente tem aí a não presença física de Mariana, que está viajando. Ela normalmente faz essa abertura do Diálogos F, está lá fazendo uma caminhada ao caminho de Santiago, então está num momento de reflexão importante. Mas a gente está com o nosso Diálogos aqui, um Diálogos bem especial hoje, porque recebe os co-criadores da família Jones, junto com Valéria, que de alguma forma também é co-criadora, né? A gente está criando essa família Jones juntos, aliás, com todos vocês aqui. E queria agradecer a presença de todos, lembrar que esse é um evento gravado, que fica disponibilizado no YouTube depois, e que vocês todos estão com o microfone silenciado, mas lembrando que, querendo falar, é só tirar do mudo e falar e pedir a palavra. A gente aqui, eu vou abreviar a apresentação da Escola F hoje, porque eu estou vendo que tem basicamente todo mundo conhecido aqui. A Escola F é um espaço de educação para famílias empresárias e empresas familiares. A gente tem esse evento mensal do Diálogos F, que é um ponto de encontro, né, para conversar e trocar ideias e experiências, né, sobre temas sensíveis e que merecem reflexão no mundo das empresas familiares. No dia de hoje, a gente vai vai ser um pouquinho diferente do formato que a gente vinha fazendo, próximo, mas bem, um pouquinho diferente. A gente vai ter um momento inicial, onde os nossos convidados vão se apresentar, né? A gente vai ouvir aí um pouco de Samuca, Tatiana e Valéria, quem são eles e qual é a deles com a família Jones. Em seguida, a gente vai trazer um trechinho da família Jones para pensar sobre o tema de hoje, que é a questão dos rótulos na empresa familiar, né? Quais os riscos e quais os atrativos de a gente estabelecer rótulos nas pessoas, em alguns personagens das empresas, na realidade da empresa familiar. E aí, para isso, a gente vai pensar sobre dois personagens em especial. Para quem já conhece a família Jones, a gente vai trabalhar hoje Pedro Jones e Rita. E depois a gente vai para os trabalhos de grupos, pensar sobre isso, voltamos para a plenária e, na parte final, os nossos convidados vão comentar a visão deles sobre essa questão do estabelecimento de rótulos, de estereótipos, do que é que isso traz de possibilidades positivas, se é que há, mas acredito que sim, e de limitações e riscos. Vamos ver essa discussão. Então, teremos esses 4 momentos. Queria já de antemão agradecer a presença dos nossos convidados, a presença de Hector e Valéria nesse duplo papel de facilitadores também, dos pequenos grupos. E aí eu passo a palavra para os nossos convidados se apresentarem, e eu vou chamar Samuca primeiro. Samuca, se você puder falar rapidamente assim, quem é você, né, como profissional aí? E qual é a tua conexão com a família Jones? Se apresenta para o grupo aqui, que conheceu um pouco mais, essa pessoa que dá corpo à família Jones. Depois a gente conversa com Tatiana, que dá alma à família Jones. Olá, bom dia. Eu sou cartunista, trabalho há mais de 20 anos, né? E a minha matéria-prima é o ser humano, né? Então, rótulos, exatamente, é o que eu trabalho mais nos personagens. Por exemplo, na charge, para você trabalhar um personagem, um político, você começa com um rótulo, né? A rotular esta pessoa no seu trabalho. Então, a família Jones, quando foi apresentado o projeto, eu achei tudo muito bacana, porque a família é uma matéria-prima bastante rica, né? E com vários personagens de todas as idades, né? O dono da empresa, quem fundou a empresa, e uma escolha muito feliz foi quanto a o que é que essa empresa faz e vende, né? Embalagens. Então, nada mais do que rotular, a embalagem para rotular produtos, né? E a gente trabalha com o rótulo e a embalagem. A embalagem é uma caixinha, e a família é uma caixinha de surpresa. Então, imagina só uma caixa vazia, sem nada,
e dentro dela sai uma família, né? Quantas surpresas, assim, uma criança quando nasce, ela vem sem rótulos e a família começa a rotular, ele já acabou de nascer, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, né? Começa a embalar o produto antes dele crescer, não é? Então, é muito rico essa experiência, eu acho que ela está só começando, a gente já apresentou vários episódios, né, com roteiros riquíssimos, né, para se trabalhar, e aí foi desenvolvendo, e aí ela hoje já aparece em forma de charge, já aparece em forma de tirinha, a família vai crescendo, vai se rotulando, por exemplo, um produto que se fosse um café ou um vinho, a gente teria acho que ele ficaria um pouco engessado. Como a embalagem, ela embala todo tipo de produto de todas as empresas, ela está presente em todas as empresas, né? Até num laboratório, por exemplo, um envelope gigante não deixa de ser uma embalagem, não é, para o cliente sair com a marca da empresa, com a cara da empresa que embala o seu produto. Então, está sendo uma experiência muito interessante trabalhar esses personagens e fazer parte disso. E hoje, talvez aqui você tenha mais elementos para continuar trabalhando esses personagens. E é uma das coisas que você e Tatiana podem beber nessa discussão de hoje. Obrigada, Você... Samuca. Obrigado Tatiana, também. e você? Como é que você se apresenta e qual é a tua conexão aí com a família Jones? Olá, bom dia. Meu nome é Tatiana. Eu trabalho com roteiro de cinema e televisão desde 2004. Já trabalhava com cinema antes, em outros aspectos. Eu gosto de falar um pouquinho sobre o que é um roteirista, porque eu sei que para algumas pessoas é uma função meio misteriosa, assim, as pessoas nunca sabem até que ponto é o trabalho do roteirista, né? O roteirista, na verdade, no cinema ou na televisão, é quem escreve não só o que é dito, mas também uma parte do que é visto, uma parte, né? É uma pessoa que encadeia a história, ela tem uma missão de contar uma história com início, meio e fim, e dar detalhes sobre isso, muitas vezes sobre o lugar em que essas pessoas estão, o que elas estão dizendo, algumas emoções que contém a história. E quando apareceu para mim esse convite do Família Jones, para mim foi muito diferente de tudo que eu faço, né? Eu faço normalmente formatos muito longos, um longa-metragem de 2 horas, de 1 hora e meia, ou um episódio de televisão que dura 45 minutos. E Família Jones não só é um formato diferente por causa do tempo, mas também por causa da maneira como a gente conta, né? A gente conta com charges e não chega nem a ser uma animação inteiramente, ele é quase que sustentado muito pelo diálogo e por uma imagem, né? Uma construção assim que se passa muito na cabeça de quem está assistindo. A gente dá poucos elementos para vocês, né? A gente dá uma voz e uma imagem. Então é muito mais desafiador nesse sentido, porque enquanto um filme você tem a música, você tem todo o ambiente, você tem cenários e tudo, aqui a gente tem muito pouco, então para a gente enriquecer isso, a gente tem que estar muito amarrado no tema que a gente está trabalhando, que isso sempre a Escola F já traz assim de uma maneira muito muito interessante. E no começo eu até me perguntei, assim, até quando a gente começou a pensar em formato, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pegar essa família e contar isso e por quê, né? Por que a gente está procurando isso? O que a gente está buscando aqui? E tem uma coisa que eu gosto muito de refletir, que é que toda civilização grande na história do planeta contou histórias. Algumas civilizações grandes, elas não inventaram a roda, algumas não criaram fogo. Existiram civilizações que elas não fizeram, mas história é uma coisa que se encontra na pesquisa histórica em qualquer civilização. E alguns historiadores se perguntam, né, mas por que essa necessidade de contar histórias e de parar tudo que a gente está fazendo? Por que todos aqui estamos parados para ouvir um trecho de uma história? E que, ainda mais se você pensar, né, há muitos anos atrás,
se você tinha um perigo de você passar frio ou de vir um animal e colocar tudo em risco. Por que as pessoas paravam em volta de histórias? E é muito uma reflexão de que as histórias fazem a gente se preparar para o futuro, né? As histórias, na verdade, elas também são recompensadoras, assim. Existe um sistema, inclusive, de dopamina, né? Que é um hormônio de bem-estar, que a gente recebe, comprovado que a gente recebe uma liberação de dopamina, quase como que uma recompensa. Sim, você está estudando sobre o que é possível acontecer com o uso, né, com a humanidade e o exercício da empatia e tudo. Então, foi muito interessante pegar essa reflexão e dizer, a gente vai usar a família Jones como ponto de partida para situações variadas e possíveis, para que a gente possa se debruçar sobre elas e olhar para elas com reflexão e também com curiosidade. Então, é isso. Tá ótimo. Eu adorei essa ideia, Tatiana, de que histórias preparam para o futuro, né? De que forma as histórias, né? A narrativa, ela nos instiga e nos motiva para o futuro. Eu acho que essa é uma questão que a família Jones faz aqui. Tem uma função a cumprir. Obrigada. E, Valéria, você já é mais conhecida aqui do grupo, mas faça uma apresentação sua e também fala um pouco da família Jones, aí, como é que tem sua conexão. Você é um entusiasta de primeira hora da família Jones, então fala um pouco sobre isso. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio a gente ter a chance de ver o Samuk, a Tatiana, né? Que são os artistas por trás desses filmes que são tão elogiados como um método, né? Da gente viver o calor e a emoção e a dor de uma família empresária. Então, estou muito feliz com essa oportunidade mesmo e parabenizo certamente também os outros participantes vão fazer coro, né, dessa minha fala, mas parabenizo ambos pelo belíssimo trabalho, né? Bom, a gente pensar em rótulos, em estereótipos, dentro do contexto de uma família empresária, né? Em todas as famílias, mas pensando aqui no nosso universo, né? É a gente pensar numa espécie de contrato, né? Em que determinada pessoa deposita uma expectativa de que um outro venha a se apresentar de determinada forma, e esse outro, essa outra, de certa forma, também se engancham, consciente ou inconscientemente, nesse tipo, né, de perfil, vamos chamar assim, né? O que é interessante, a gente estava fazendo um alinhamento, né, antes de nos prepararmos para cá, né? E a Tatiana estava comentando a ideia, né, do confessionário. Não sei se vocês estão lembrados que aparece o filme e depois tem um momento chamado confessionário em que os personagens descrevem de uma forma mais ampliada aquilo que se passou com eles, né? Aquilo que eles sentiram, aquilo que eles pensavam. Não sei se estão todos lembrados que é esse o modelinho dos filmes, né? E ela estava dizendo como, e eu estava, né, parabenizando também essa forma, né, essa sacada do confessionário, e ela estava dizendo como o esforço dela também é no sentido de mostrar que existem muitos elementos que na cena, eventualmente, a gente não capta. Contradições, hesitações, ambivalências, ambiguidades, né? Então é interessante a gente pensar assim como existe o confessionário no filminho, etc., em que medida, né, há uma perda muito importante quando a gente se fixa em determinado rótulo e quando a gente, digamos que, não estabelece uma oportunidade de ampliar aquilo que pode ser a expressão de cada um dos que trabalham lá no contexto daquela família empresária, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, em que medida será que a gente cria nos ambientes da nossa família empresária um espaço algo similar ao que seria o confessionário, né? No sentido de permitir e dar espaço para que algo diferente daquilo que está posto como rótulo possa vir à tona, né? É uma boa pergunta, né? Uma outra questão é a gente pensar... Elaine, você me ajuda com o tempo, tá? Tá tranquilo. Tá. Uma outra questão, né? A gente pensar o que serve a gente também criar determinado rótulo, né?
E eu acho que isso serve também ao mistério da condição humana, né? Ao fato de que assim a gente se vê protegido com o fato de que, bom, tal pessoa eu sei que é assim, né? E, portanto, eu me relaciono com ela dessa forma, né? É muito difícil a gente, de fato, encarar que o outro é um desconhecido, né? Que nos escapa, que é muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina. E, portanto, né, o rótulo protege, de certa forma, e achata, né, algo da dimensão desse vínculo e da natureza dessa relação, né? Isso é uma outra chave que a gente pode pensar acerca dos rótulos e de tudo isso, né? E por fim, né, eu acho que vale a pena dizer, né, que os rótulos são coisas inevitáveis em alguma medida, né? A gente nunca se vê totalmente livre ou, né, desimpedido de estabelecer determinadas experiências dessa natureza, né? Determinadas, vamos colocar assim, preconcepções, de certa forma. Então, a questão é a gente assumir isso e estar atento, né? Não imaginar que a gente vai falar, não, eu não rotulo, não, eu estou isento dessa condição, né? Comigo isso não acontece. Eu acho que se a gente assume que isso possivelmente está presente em algum momento ou em outro, em alguma medida ou outra, com alguma força ou outra, a gente está mais capacitado, inclusive, para observar isso e para transformar isso, né? Acho que, obrigada, Valéria, acho que você traz aí já um roteiro assim para a gente fazer essa reflexão nessa manhã de hoje. Não por acaso se fala do confessionário, não por acaso. Os trechos que a gente vai trazer do Pedro Jones e da Rita, a gente retirou do confessionário, porque é exatamente isso, a gente acha que é onde eles conseguem expressar, né, toda a contradição e todas as questões mais íntimas, que talvez escapem aos rótulos, mas também que vai nos ajudar a exercitar o que é esse movimento quase automático de a gente atribuir rótulos às pessoas. Então, a gente, antes de dividir em grupos, pessoal, a gente vai agora ver 3 trechinhos da família Jones. Um que vai ser o vídeo introdutório para quem ainda não conhece, aquele vídeo de 1 minuto e pouco, para entender a família Jones, e a gente vai trabalhar os 2 personagens, Pedro Jones e Rita. E aí a gente vai trazer um rápido trecho de cada um, para vocês mergulharem um pouco na visão e no jeitão deles, e aí depois a gente seguir para o exercício em pequenos grupos. Deixa eu projetar, então, aqui, eu que vou fazer isso hoje, então vocês, vamos ver se eu vou acertar de primeiro. Vou botar mudo meu para não interferir. Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora, mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Bom, essa família é a família que a gente já conhece um pouco, mas a gente queria situar, fazer todo mundo se lembrar quem é Pedro Jones e quem é Rita. Agora a gente vai ouvir uma fala de Rita. E aí eu queria que vocês prestassem atenção se vocês conhecem alguma Rita, se ela lembra alguém de vocês, qual é a imagem que vocês formam de Rita a partir desse trecho que eu vou passar agora.
Eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos. Acho que atrapalha muito essa coisa de trabalhar todo mundo junto. Fora que é limitante essa coisa de seguir os passos dos pais. Quer dizer, eles não têm os próprios sonhos, né? Aí, por isso se frustram com muita facilidade. É difícil mesmo. Por isso, eu nunca quis trabalhar na empresa. Quis ser livre mesmo, que nem a mamãe. E agora vamos ver Pedro Jones, também um trecho dele num momento de que ele, num episódio sobre sucessão, a gente retirou esse trecho. Eu não estava me sentindo muito bem hoje. Mas a vida é assim mesmo, né? Vou parar tudo por causa de cada susto. Até porque depois dos 70, a vida é basicamente um monte de susto, um colado no outro. Mas cheguei na sala fazendo piada, porque sei que eles não querem ouvir que eu me senti mal. E nem eu gosto de falar. Senão começa a querer poupar você de assunto difícil. E aí o próximo passo é esquecer de consultar você sobre o assunto difícil. Depois sobre assunto fácil também e por aí vai. Então, se eu acho que estou bem para ir trabalhar, porque estou. Até porque, se eles não tiverem um exemplo de força, vão ser o quê na vida? Muito bem. Então, a gente tem aí 2 trechos, né, que trazem um pouco do jeitão de cada personagem. E, a partir da experiência, da imaginação de vocês, do conhecimento de vocês, a gente queria propor a seguinte reflexão no grupo. Como vocês definiriam Pedro Jones e Rita? Que rótulo cairia bem para cada um deles e por quê? A gente vai dividir agora os pequenos grupos. A gente vai ter hoje os 4 facilitadores, Antônio Jorge, Marcos, Hector e Valéria. Gabriela montou os grupos aí, vocês aceitem para poder ir. E a pergunta é, qual rótulo cai bem para Pedro Jones e Rita? E por quê? E às 9h10 a gente volta para conversar em plenário. Muito bem, acho que estamos todos de volta. Eu passei aí, hoje deu tempo de passar por todos os grupos no auge das rotulações, mas o que é muito bom, porque o exercício da gente hoje é esse, quer dizer, como a gente é convidado a essa rotulagem, né? E como é que a gente pode também, como Valéria trouxe, ficar atento e não ficar só aprisionada a isso. Então, vamos fazer a rodada? Hoje a gente tem aí menos grupos, temos 4 grupos, a gente tem aí uns 3 a 4 minutos por grupo. Vocês conseguiram escolher os relatores? Nosso grupo é Amadeu. O nosso grupo é por democratura, não é? Como foi dito. Otávio, não é Otávio? Tá, vamos então... Oi, quem falou? No nosso, por aclamação, é a Terezinha. A Terezinha. E só faltou um grupo aí. Bom, mas a Samuca, né? Tá, vamos lá. Amedeu, quer começar, então? Pode ser. Bom dia a todos. Parabéns aí aos artistas. Reforço as palavras da Valéria. Muito legal o trabalho. Acho que é um presente aí que vocês oferecem para todos nós, né? Trabalhar com um simbólico palpável. No nosso grupo, acho que a discussão muito interessante. A diversidade, eu destacaria a diversidade do grupo. Pessoas que têm a condição de fundador, pessoas que têm a condição de segunda geração trabalhando. Eu que já fui de família empresária e hoje sou consultor, estou nessa área de governança familiar, e o facilitador também que fez um excelente trabalho. Então, acho que a conversa fluiu muito bem. De estereótipo, nós chegamos em algumas palavras, eu dei uma contribuição para isso, mas o grupo fica à vontade para ver se faz sentido ou não. Então, o estereótipo do Pedro seria o manda-chuva, tá? Uma palavra aí para a gente pensar como um controlador, dono, que não quer ser esquecido, como foi dito em outros episódios, tem medo de ser esquecido, na verdade, e quer estar sempre presente, né? Está com dificuldade de trabalhar, mas não larga o osso, não passa o bastão. Então, são figuras clássicas, são estereótipos que todo mundo reconhece, né? Com relação à Rita, é uma ambivalência, alguém que está fora, mas quer estar dentro, tem um sentimento de se impor pelas próprias ideias, ao mesmo tempo tem um vínculo, uma relação com a família próxima, não está tão distante quanto declara, né? Talvez um apelido, uma coisa meio fácil aqui, seria a caçula rebelde.
Então, assim, de uma maneira muito sintética e deixando espaço para todos, a gente falou muito mais do que isso, a primeira síntese que eu faria. Se o grupo quiser complementar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho para trazer algum colorido aí. Quer dizer, o manda-chuva e a caçula rebelde. Esses foram os rótulos que o grupo atribuiu. Eu não queria complemento, não, mas só assim, fiquei curioso, porque vi Boris rindo tanto quando... Olha, essa família Jones é fictícia, mas a história é verdadeira. Quem não tem na sua família um caçulo ou uma caçula rebelde? Ok, então vamos para o próximo. Quem quer falar mais? Otávio é que foi o relator do próximo grupo, eu acho, né? Vamos lá, a gente é do grupo 4, na verdade, né? Vamos lá. Bom, primeiro só uma coisa em relação à introdução lá, que a gente comentou também a tua fala, Valéria, da questão do rótulo, como o rótulo é uma coisa que às vezes pode ser, você usou o termo lá, contrato, né? E contrato é uma coisa muito séria, que ela formaliza uma coisa. Então a gente falou um pouquinho disso, como o rótulo é uma coisa que pode ser pesada, né? Porque você rotula uma pessoa, pronto, carimbou, ficou ali para o resto da vida, aquela pessoa é aquilo. Vamos lá. Otávio, deixa eu só te interromper rapidinho, porque eu acho que isso é importante, né? Quando eu falo de contrato, até para o grupo, digamos que ter mais elementos, eu estou pautada numa ideia do René Caes de alianças inconscientes. Então, isso parte de uma situação que não é absolutamente voluntária, né? Isso tem a ver com uma dinâmica, não tem algo de formalizado no sentido, digamos que a gente diria estrito sensu, né? De que eu formalizo que você é assim, é algo inconscientemente proposto. Legal. Proposto e aceito, né? E combinado, proposto e né? aceito, por isso que é um contrato, né? Quer dizer, algo me serve te ver como uma pessoa rebelde e, por sua vez, eu também me beneficio e, digamos, que me engancho com esse tipo de versão e de narrativa, né? Perfeito, legal. Obrigado, Valéria. Bom, o nosso grupo, a gente teve também, como a Miguel falou, a gente também teve uma diversidade grande lá de backgrounds, experiências, até de localizações, né? Tem 2 interiores de São Paulo, Pernambuco, Horizonte, tinha de tudo aí. E aí teve a felicidade do Boris, que fez alguns depoimentos aí pessoais dele que enriqueceram a nossa discussão lá também. Mas vamos lá. Em relação à Rita, meio parecido com outro grupo, quer dizer, apareceu irreverência, o lado idealista dela, que ela quer ser feliz, né? A felicidade, a liberdade, então, quer dizer, ela quer estar solta, né? Quer ser feliz. Tanto que ela até cita lá naquele filminho, ela fala disso, né? Dos irmãos que às vezes se frustram por estar seguindo o modelo dos pais na empresa e não o que eles realmente querem, né? Então, essa liberdade, irreverência, idealismo e tal. E no caso do Pedro, apareceram coisas um pouco mais, aquele lado mais dever, né? A coisa mais pesada aí. Do trabalho, o lado conservador, a figura da rocha, surgiu até a rocha. E para coroar veio lá um rótulo aí final, que o próprio Boris falou, que é o lado do imortal, né? É nisso que o Pedro falou na declaração lá e o Amedeo repetiu, né? O Pedro estava passando mal, mas vai trabalhar, porque ele tem que... Eu sou imortal, eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho lá o meu dever, eu sou o provedor, então aquela coisa do imortal. Basicamente é isso. Não sei, por favor, me ajudem aí, Hector, Boris, tem mais aqui, Marina, Alberto... Foi isso. Eu só queria acrescentar que eu coloquei, inclusive, no grupo, que eu acho que não só para mim, mas para todos, é um bom percentual do rótulo que a gente viu de cada personagem tem muita influência do Samuca e da Tatiana, roteirista, e a Charlie. A imagem, a voz, a forma de falar ajuda a nossa mentalização sobre o personagem. Se você for ver o cabelo da Rita, cabelo irreverente, penteado, né? Então, e também a postura, o rosto sisudo do Pedro. Ou seja, o rótulo é isso, é a imagem que pega. Então, pelo menos em relação a mim, 50% do rótulo que eu coloquei no grupo se deve a Tatiana e a Samuca.
Elane, não sei se tem um tempinho para poder acrescentar algo. Tem um tempinho, pode. Bom, eu diria de que estaria muito mais desprovido de pensamento se não tivesse ouvido a Tatiana, Samuca e Valéria fazer aquele início de apresentação do sentido do rótulo, né? Que aparentemente a gente entende como uma brincadeira. O rótulo começa na infância. A gente rotula as crianças na escola. E essas rotulações são muito dolorosas às vezes. Por exemplo, alguém que se... Eu lembro de um menino que se havia machucado e chamavam de ferrugem, porque ele tinha machucadura de queimadura, coisa assim. São rótulos que você não tem mais remédio que se submeter, mas ao mesmo tempo eles determinam no imaginário de todos quem que é essa pessoa. E como disse muito bem Valéria, nesse imaginário inconsciente você acaba tendo que fazer o que o grupo espera, mesmo que não seja o que você quer, porque do contrário vai ser excluído desse grupo. Então, é uma questão muito importante e talvez muito mais severa que um contrato escrito. É um contrato de tipo mais profundo, né? Que existe no relacionamento entre as pessoas. O nosso grupo, como disse Otávio, foi extremamente, como poder dizer, produtivo nas ideias. E, de fato, mostrou uma boa classificação, de tanto de Pedro quanto de Rita. Então, apenas isso, eu creio que é uma excelente reflexão esta questão do grupo, do rótulo, que pareceria uma brincadeira quando eu vi o título até achei bom, que um pouco mais tranquila essa conversa que as outras anteriores, que nós estávamos falando na Escola F, mas acabou sendo uma conversa de muito peso, né? Porque, em definitiva, o rótulo não é uma brincadeira, não tem nem um pouco de brincadeira, é muito de um relacionamento muito profundo, inconsciente e determinante dos actos dos outros. Perdão, era só isso, desculpem se me excedi no tempo. Muito boa essa reflexão de que... Oi, Otávio. Não, eu só queria fazer um comentário muito rápido em cima do que o Hector falou, porque a Valéria já até comentado a história, né, da aceitação, né, da coisa que é inconsciente, a história do rótulo. Mas, assim, é o que o Hector falou, quer dizer, é o que a gente hoje em dia chama do bullying, né, na escola. Bullying, exatamente. E o problema é que, assim, o rotulado, muitas vezes, ele não quer que colhe nele aquele rótulo. De exatamente. Então, assim, não é bem aceitar. Eu sou o mais fraco da turma, eu aceito na base da porrada, né? Então, e vou conviver com aquilo. Então, é uma coisa que, às vezes, o rótulo pode ter um lado bem negativo, né? Então, era só isso aí. E mais, Otávio, eu estou falando agora de minha própria infância. Se você se opõe ao rótulo, ele pega mais forte ainda. É isso aí. Se você disser eu não gostei, pronto, o grupo encontra uma maneira de mortificar insistindo nesse rótulo. Eu acho que essa observação que vocês trazem, Hector trouxe, né? Achei que hoje ia ser uma conversa mais tranquila, né? Porque rótulo leva a brincadeira, mas eu acho que a família Jones, a gente também, eu acho que tem um pouco dessa intenção de poder trazer as questões mais profundas, que muitas vezes, se a gente for direto para a profundidade, a gente não chega na reflexão, e a gente traz de uma forma mais leve, até mais bem-humorada, de forma que a gente possa ir aprofundando. Então, essa tua fala, Hector, até me traz essa lembrança também de uma intenção que está por trás da família Jones, sabe? Vocês vão achar que estou querendo puxar a sardinha para meu lado, mas eu só pude dizer essa fala pela introdução da Valéria. E porque a Escola F tem uma diversidade, uma possibilidade de não entender apenas um approach cognitivo, e sim um approach psicodinâmico da vida da empresa familiar. Ou seja, tem uma perspectiva que não está escrita em equações, mas também no fluxo das emoções, que deve complementar as equações. Não são só emoções, senão fica uma loucura. Eu vou fazer um apelo a uma excelente observação que fez o professor como Dunker, né? Na última vez que falou. As emoções fazem parte da empresa e o rótulo é muito emocional, mas elas não podem tomar as rédeas da empresa. Essa é a grande questão. As emoções fazem parte inevitavelmente, mas elas não podem tomar as rédeas. Muito bom. Mais uma vez eu termino. Não, vamos lá, é o fluxo das reflexões. Terezinha, já abriu o microfone ali para falar. Diga lá, Terezinha. Do meu grupo. A gente participou, a Regina, o Roberto, o Rodrigo, eu. E as reflexões são meio parecidas em relação ao Pedro, né, que é o líder, é o indispensável, o medo de perder o controle e a dificuldade de aceitar a passagem do tempo, né? Ele continua se vendo como o que tem que estar lá, tem que resolver os problemas e que
e o medo de não ser mais essa pessoa. Então, ele passa essa impressão de que eu preciso estar aqui, eu preciso dar o exemplo, eu sou a pessoa que vai trazer isso para dentro da empresa. E ele continua tratando os filhos como se fossem crianças que precisassem do exemplo dele, né? E a empresa também. Então, essa pessoa que tem dificuldade de abrir mão do controle, que ele meio está preso em alguma fase ali da vida dele e ele tem dificuldade de fazer isso. Da Rita, a gente teve várias coisas, até assim, sobre a filha distante, idealista, bem resolvida, ela vende muito essa ideia, né? Mas ela também julga os outros, então ela acha que os irmãos não decidiram por eles mesmos, né? Ela acha que a mãe é livre, né? E que a mãe não está dentro do sistema, e ela também não. E ela também me passou assim uma coisa que eu até coloquei, ela é meio acomodada, ela não quer entrar no problema em si, mas ela usufrui dos benefícios da família. Porque em alguns dos episódios ela usufrui, né? Do dinheiro, das facilidades da família, e ela se vê como muito idealista, muito bem resolvida, e os irmãos não, né? E, na verdade, ela está julgando também, ela está rotulando, porque ela acaba pensando dessa maneira. Eu acho que ela fica mais... ela se acha muito livre, né? Mas não sei até que ponto ela é realmente, né? Então, aí trouxeram algumas reflexões também a respeito do Dunker, que ele falou do cuidador e do cuidado, né? A dificuldade de se passar dessa fase de ser o cuidador e de receber cuidados, né? Como a dificuldade de fazer essa transição, no caso do Pedro, e o da Rita de se separar em contraponto ao se afastar, né? Que se afastar e se separar é diferente, você pode continuar participando e não estar diretamente envolvido, mas as imagens foram bem essas, assim, que os dois personagens trouxeram no nosso grupo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa que eu tenha esquecido, fiquem à vontade. Samuca quer falar. Ah, sim, Samuca é o próximo grupo. Diga lá, Samuca. Isso. Olá. Eu confesso que fiquei surpreso com algumas coisas, não é assim, a gente que está, não sei se Tatiana, mas eu fiquei surpreso com algumas, como ver o personagem, a gente está construindo, né? E aí, por exemplo, acho que 2 grupos detectaram que a Rita se beneficia, ela se beneficia, e gostei de um comentário quando diz que a rebeldia dela está no cabelo dela. Claro, eu recebi todo o traço de personalidade para construir o personagem, e aí um cabelo todo rebelde já diz que ela é rebelde também, o modo de se vestir e tal. E vou dar até um spoiler da próxima tirinha que vai sair no outro domingo, que veio uma ideia de um comentário, acho que foi do Gabriel, quando falou do medo de Pedro Jones de ser esquecido. Esse pavor de ser esquecido é muito interessante, né? Então já vou dar um spoiler da próxima tirinha para o grupo aqui, que é ele trocando a foto pequenininha da sala dele por uma bem gigante, ocupando a sala inteira. Ninguém vai esquecer ele quando entrar na sala, né? E é muito rico isso da gente... É curioso isso, você está falando isso, porque a gente ontem, eu e Antônio Jorge, estávamos conversando sobre uma família empresária em que estava a questão era exatamente isso, que o apartamento era cheio de fotos gigantes das pessoas. Então, assim, é como se precisa estar presente, quanto mais envelhece, mais precisa estar presente para não se fazer esquecido. Então, isso é muito mais comum do que se imagina. E assim, eu como observador, né, dos personagens e das histórias, às vezes você vê um rótulo, por exemplo, a Veia Quarker, né, tá lá o velhinho com aquele chapéuzinho, até hoje, né, atravessa séculos, né? E assim, está lá, o cara está lá no emblema, emblemático, quem fundou a empresa, e às vezes uma empresa nasce em uma garagem e vira uma indústria depois, né? Mas como era, quando ela era uma garagem, imagina, né? Assim, todo aquele, como começa a família Jones, em casa, né? Trabalhando em casa, vai fazendo pequenas embalagens, digamos, hoje virou uma empresa, indústria que distribui embalagem para tudo quanto é lugar, né? Então é isso, assim, o próprio comentário aqui vai enriquecendo e dando outra personalidade a cada um deles, não é? Legal.
Agora, e o grupo de vocês discutiu que rótulo para Pedro e para Rita? Rita que se beneficia, né, que ela é a beneficiária, mas ela tem também um medo, já foi uma outra que eu não ouvi em outros grupos, ela tem um medo de contestar os irmãos, mas ela se beneficia, ela, digamos, tem um certo afastamento, e o Pedro é mais o medo dele ser esquecido, né? Por isso eu coloco o Pedro, ele como se fosse um cara maior, gigante. Eu me lembro muito do Chico Anísio, que ele virava vários personagens, né, nos personagens dele. Chico Anísio, como um grande ator e bom ator, ele era grande, às vezes você via ele gigante, como, poxa, o cara é alto, e outra você via ele bem magrinho, né? Então eu passo isso muito para o Pedro Jones. Quando ele está em conflito, ele se recolhe, ele vira um velhinho frágil. Quando ele está diante de uma situação que ele quer dominar, ele vira um gigante, ele abarca com as mãos dele grandes, por isso que eu faço ele alto, meio para ele ter uma mobilidade de envergadura, né? Ele tanto pode diminuir como crescer nas cenas. Ótimo. Muito bem, eu anotei aqui, veja, a gente tem alguns rótulos para Pedro: o manda-chuva, o imortal, o indispensável, o que tem medo de ser esquecido. A Rita, a caçula rebelde, a irreverente, libertária, idealista, a filha distante, bem resolvida, a beneficiária, embora distante. São rótulos assim que 30 segundos vendo um trecho, a gente consegue imaginar e a gente consegue atribuir à pessoa. E aí eu queria passar a palavra novamente para os nossos convidados. Depois dessa discussão, eles fizeram uma rápida apresentação no início. Eu vou dar uma folguinha a Samuca, que acabou de comentar, e chamar a Tatiana. Essa conversa toda, Tatiana, sobre a família Jones, sobre rótulos, o que é que te traz aí de reflexão a partir da tua visão como roteirista, enfim, como escritora? Para mim é muito rico ver o ponto de vista do público, né? Para mim, eu fico às vezes muito solitária com esses personagens dentro do meu computador e da minha sala. Eles ficam, até porque Samuca já recebe a segunda etapa, né? Eles normalmente já têm um texto. Eu começo da folha em branco. Para mim, eu estou sempre eu e a folha em branco, e esse imaginário desses personagens, a gente tem um tema em geral, e é isso, sou eu sozinha com esse tema e o que eu sei desses personagens, ou o que eu posso imaginar para eles. Então, é muito legal ver... Ô, Tatiana, uma curiosidade, você conversa com eles? Eles falam comigo, eu não converso não, eu fico calada, eles é que falam, e eles vão dizendo o que eles estão sentindo, e eu vou de alguma forma traduzindo. Eu não me meto muito não. Mas, de fato, assim, tem uma coisa curiosa, e tem uma coisa curiosa no que foi dito aí. Ontem, quando Elane, a gente estava fazendo um alinhamento para hoje, e Elane passou para a gente os videozinhos que seriam debatidos hoje. E minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, que estava na sala do meu lado na hora, e eu dei play no vídeo da Rita. E quando ela acabou, ela só ouviu, né? E quando ela acabou de ouvir, ela disse para mim assim: mamãe, essa mulher é meio doida, porque ela disse que os irmãos dela não têm personalidade porque eles fazem o que os pais fazem na empresa. E, no entanto, ela acaba dizendo assim: eu sou livre, igual a minha mãe. E aí eu disse, exatamente, aí eu dei um abracinho nela, assim, porque eu achei muito fofo, né, assim, uma criança de 11 anos ouviu esses 30 segundos, e na mesma hora ela disse, como assim ela é tão livre se ela se diz igual a mãe, né? Então tem um monte de coisa que a gente pode examinar, assim, como de cara, isso traz reflexão até para uma criança, assim. Eu achei muito, muito bonitinho isso. Tem uma coisa também do meu desejo, quando eu pego esses personagens e quando eu tento contar essa história, quando a gente fala em roteiro, normalmente a gente fala muito em arquétipo, né? Na psicanálise também, mas em roteiro os arquétipos eles atendem sempre à história que você vai contar, né? Existe uma coisa chamada jornada do herói, que em geral as histórias, quando elas... Não é o nosso caso, porque como eu sempre digo, a gente é como se a gente abrisse a porta, observasse um minutinho e fechasse, né? A gente não tem um começo, um meio, um fim de história. A gente tem um flagra. A gente flagra os nossos personagens em alguma situação
e a gente não se propõe a trazer um final para aquela história, até para que o final esteja com vocês. O final, né, a consequência daquela cena venha nas discussões aqui. Mas quando a gente está trabalhando normalmente no roteiro, a gente usa muitos arquétipos para conduzir uma história, né? Você encontra um mentor, que daí você encontra um antagonista, e tem a força da mulher, como... Enfim, a gente tem um monte de forças aí nesses arquétipos, e que é muito diferente do estereótipo, né? O estereótipo, como estava dizendo o Hector, ele normalmente ele é mais negativo, ele costuma ser negativo, e ele costuma ser a partir de uma característica ou de alguma coisa que você vê e você reduz. É o contrário do arquétipo, que ele é bem reduzido, ele é uma imagem reduzida para que você abra, né? Para que você dali agregue valores, agregue características e crie um personagem a partir de uma força, ou de um título, ou de um nome. Até se a gente pega o imortal às vezes vai muito mais para essa ideia de arquétipo do que para a ideia de estereótipo, né? Quando a gente fala em estereótipo, a gente normalmente está falando muito o contrário, é você pegar características de um grupo, às vezes até por causa do gênero, é mulher sempre assim, tá vendo? É muito comum que a gente se grude, né? Ou classe social, ou qualquer coisa que seja, advogado, todo advogado, não sei, cada um, assim, o estereótipo ele vem muito, em geral, nesse lugar da limitação, e de diminuir aquele personagem. Mas eu acho que essa coisa mais complexa, quando a gente mistura aí arquétipos e forças e imagens, né? Essa coisa imagética, essa coisa do que traduz, às vezes, uma roupa, uma imagem, eu acho que aí a gente consegue começar a ver a coisa de uma maneira mais tridimensional. A gente vê não só o estereótipo, Rita, eu gosto mais desse, essa pessoa me incomoda, ou essa pessoa eu não gosto. Eu sinto claramente assim, que para alguns o Pedro é um chato, para outros a Rita é uma deslumbrada, para outros a Maria é muito sem graça, ou né, cada um, a partir da sua experiência pessoal, muitas vezes antipatiza, ou simpatiza, ou diminui, ou cresce, né, a cada personagem. Mas eu acho que a nossa tarefa, a tarefa de todos nós, e aí eu falo muito da minha condição como ser humano, eu tenho muito pouca experiência né, nessa coisa da família empresária, mas ao mesmo tempo a minha família também é uma família em que todos trabalham meio junto. Nós não somos uma família empresária, mas somos uma família que trabalha muito junto. Então eu também vejo isso na minha condição e sabe, no meu lugar. E acho muito interessante que a gente se desafie a pensar repensar esses estereótipos todos e dar mais amplitude para eles, né? Dar mais voz para eles. Aquilo que a gente estava falando antes, esse momento do confessionário, ouvir eles em outros lugares que não sejam os óbvios, que não sejam só o que a gente espera deles. Eu acho que é sempre muito enriquecedor. Eu acho muito legal essa ideia, Tatiana, que você traz de que o estereótipo ele simplifica e talvez o arquétipo ele contempla mais essa complexidade, né, que somos nós e que, portanto, um personagem pode ser amado e odiado, porque ele tem várias coisas ali. E é importante a gente pensar na nossa vida e na nossa família empresária, o que é que cada um tem de adorável e de odiável, né, e não se restringir a isso. Eu acho que essa fica uma reflexão importante. E como nós estamos, de alguma forma, nos escravizando em algumas situações. Acho que são boas reflexões. Samuca, quer compartilhar um pouco aí como é que você viu aí essa discussão toda? Você já falou um pouco, mas se você quiser compartilhar um pouco mais. Eu vou compartilhar um pouco da experiência e desse laboratório, né? E como a gente começou, eu recebi o briefing, né, de uma família inteira. Ainda há personagens que vão aparecer, né, os netos, a segunda geração, a terceira geração, e você tem esse desafio. Quando eu recebi o primeiro roteiro, eu imaginei uma novela escutada, né, assim como você escuta em rádio, né, aquelas novelas do rádio da década de 50, que era tão comum. Tem aquelas novelas que você imagina e faz um personagem. E aí a gente tenta, claro, com desenho, com imagem, traduzir aquelas cenas, e a partir daí a gente começou nas nossas discussões internas, a
a colocar outras situações, né, como a gente está no Instagram, com a tirinha agora e a charge. Quando um repórter entrevista um cartunista engraçado, eu me surpreendo com isso, mas às vezes é uma curiosidade que muita gente não está familiarizada, né? A diferença do cartoon e da charge. Então, a gente tem trabalhado tudo isso, a gente introduziu a charge agora. A charge, ela é o fato real do dia, mais contemporâneo, em cima da notícia. Então, ela pode ter... Vou dar outro spoiler aqui, de domingo a gente vai falar sobre o preço da gasolina, o que é o tema da charge, né? Então, ela pode, amanhã, a gasolina está com preço mais baixo, então aquela charge ela vai virar datada, não é? Se aquele assunto, já o cartoon, que a gente tem trabalhado também nos episódios, ele é mais atemporal. Samuca, eu vou pedir licença, enquanto você está falando, eu vou projetar uma charge sua aqui, só para quem ainda não teve chance de... Joia. Mas eu posso continuar falando? Sim, pode continuar. Isso. Essa aí, por exemplo, é uma charge que ela pode também ser um cartoon, né? Porque ela é um tipo os elementos que estão aí, esse assunto, daqui a 100 anos ele está valendo, né? Então, está falando mais do comportamento, né? O comportamento humano. Já a charge que vai sair nesse próximo domingo, ela já fala de uma coisa, de um tema bem atual, né? Preço da gasolina. Então, a tirinha, que é esse formato aí, ela é uma mistura do cartoon com quadrinhos, só que o quadrinhos ela é mais longo, e a tirinha ela tem começo, meio e fim. Ela termina, por isso ela é chamada de tirinha, não é? Ela ou é em 3, a mais convencional era em 3, hoje em dia, com a introdução da internet e das redes sociais, ela foi ficando nesse formato quadrado, não é? Mas ela é uma arte sequencial, e a gente tem um episódio, um começo, meio e fim. Então, ela conta uma historinha. Ela conta uma historinha em 4 ou 3 quadros. Já a charge não, ela é imediata, o cartoon, ele é imediato. É numa imagem só, a gente resumir aquilo que a gente quer falar, e às vezes ela dá várias interpretações também. Eu tenho a minha, eu coloco lá, mas outro vê outra coisa, né? Aquela do divã mesmo, né? O cara está no divã, ele falando com ele mesmo, né? O Pedro Jones, como ele diz assim, como se ele estivesse falando com o espelho, ou falando para ele, o que ele deveria dizer para ele, né? E essa daí, né? Então, ele está... Quando eu estiver na hora de parar, tenho que convencer primeiro a mim mesmo, não acha? Então, o convencimento dele, aí está uma coisa bem lúdica, não é? Que é essa imagem dele falando para ele. Mas aí outro vem e tem outra interpretação, né? Então, ela dá margem para isso, dá margem para discussão. Muito bom. E aí, Samuca, isso já é um desdobramento da família Jones, né? Que já não é só o episódio filmado, é também a Chaz e as tirinhas. Elas são publicadas aos domingos no Instagram, então quem quiser acompanhar é por lá. Ok, Samuca, obrigada aí. Vamos então ouvir Valéria. Valéria, o que é que essa discussão toda te inspirou e o que é que você pode trazer de mais? Você que é uma provocadora de reflexões, o que é que você traz mais reflexão aqui para a gente sair hoje pensando? Eu gostei muito da fala da Tatiana sobre a filha dela, né? Tem uma dimensão que a gente não escapa, né? De certa forma, os nossos modelos nos marcam, para o bem ou para o mal, né? E isso é uma coisa, digamos que, impossível de ser negada, né? Claro que aquilo que a gente faz com isso é a grande questão, mas todos nós viemos de uma matriz, temos uma origem e temos uma referência, né? Isso tem a ver com a condição humana, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? E eu acho que sempre é também muito interessante a gente pensar nos efeitos disso no contexto de uma empresa, né? Eu acho que pensar no desperdício também, né? Aí colocando o desperdício mesmo do ponto de vista, inclusive, econômico, né? Não só em termos de a experiência humana em si,
Mas se a gente rotula, né, e não se dá conta disso, e isso tem muita força, a gente eventualmente perde a chance de acessar outras faces, né, e de descobrir outras coisas, e de aproveitar esses outros talentos, né? Então, essa dimensão de pensar no rótulo também, desde a perspectiva do desperdício, né? É uma coisa interessante. A gente pensa em desperdício pensando em retrabalhos, pensando em custos elevados, né? É muito fácil a gente usar esse tipo de modelo mental para mensurar um desperdício no contexto de uma empresa, mas também é um desperdício quando a gente, digamos, que não se dá conta dessa estratégia de rótulos que se fixam, né, de certa forma. Né? E eu achei interessante também, Tatiana, que você falando, bom, a minha empresa, né, não sou de uma família empresária, mas somos todos, trabalhamos juntos, etc, etc. Né? Então, é interessante pensar também, né, que a sua escolha foi também, né, você se identificou de certa forma com algo que tem a ver com a tua família, né? Então, enfim, para o bem, para o mal, então é interessante pensar sobre isso, né? Queria só te interromper um segundo, Valéria, porque eu gosto muito sempre da tua provocação e sempre me traz um pensamento, essa coisa bem que para mim vai muito mais para o pessoal, né? Eu tenho uma coisa mais da experiência humana mesmo. Eu tenho um tio que um dos irmãos dele morreu há muito tempo, né? Um outro tio meu. E aí de vez em quando alguém fala assim, como diria Eduardo? E esse meu tio fica com ódio, ele diz assim, como diria Eduardo? Não, você não sabe se Eduardo diria isso. Ele disse isso uma vez. Ele já morreu faz 10 anos, você não sabe se ele diria isso. Então, não fale como diria Eduardo, fale como você quer falar. E que eu acho que é muito bonitinho essa defesa dele, né, de que o Eduardo poderia ter se transformado. Né? Nós não estamos para sempre o mesmo Eduardo, nós não estamos para sempre a pessoa que diria aquilo. Né? A gente tem essa capacidade de crescer e de mudar, graças a Deus. Sim. E o que eu achei interessante também nos grupos, né? Primeiro, a diversidade de leituras e de, digamos que, percepções, mas também a ideia, né, de que há escolhas e há consequências, né? Há escolhas e há consequências. Então, quando a gente pensa na Rita, né, digamos que, ou em qualquer outro personagem, né, as suas escolhas implicam em consequências e isso também é uma coisa inescapável, né? Então, também é interessante pensar por aí, né? O que Valeria dice me leva a pensar de que si você rotula alguém, esse alguém vai ter muita dificuldade para, como dice Valeria, poder usar outra de suas competências, porque o grupo determinou que ele tem que se comportar dessa maneira para ser aceito, da maneira como o grupo rotulou. Então, não deixa de ser, aí sim, não somente um desperdício, mas um malogro, né, do potencial da pessoa. E também, né, o Hector e eu, a gente usa muito um modelo da Tavistock, que pensa o papel a partir de a gente está acostumado com os 3 círculos, que seria empresa, família e sociedade, né? Mas esse outro modelo diz do papel como uma conjunção de 3 círculos que seriam, né, digamos que o sistema, o contexto e a pessoa, e o desejo da pessoa, né, e o nível individual. Então, eventualmente, né, uma pessoa que pode ser vista como déspota, ou autoritário, eventualmente, isso pode ser adequado em determinado contexto e a serviço de determinado sistema. Então, se a gente falar, essa pessoa é, né, uma figura horrorosa, autoritária, déspota, sem levar em conta qual que é a conjuntura, qual que é o sistema, né? Vamos pensar no Titanic afundando, né? Se não existisse uma figura extremamente autoritária para dizer agora evacua, né? Todos morrem, né? Então é adequado que seja assim, firme, não tem tempo, não dá para ser democrático, não dá para, né? Estou usando um exemplo extremo, mas acho que nos ajuda a pensar. Então também a gente alargar a visão, né? Para qual que é o contexto e o que o sistema pede em cada
cada situação, né? E qual que é o papel que está sendo exercido? Acho que pensar em rótulo e pensar em papel, fazer esse contraponto, talvez nos ajude também, né? Porque nesse sentido, alguém que, por ter medo de ter o rótulo, de ser considerado autoritário, deserta de exercer um certo papel, coloca em risco todo o grupo, né? E coloca em risco tudo. Então, isso também é uma reflexão interessante para a gente fazer. Ô, Valéria, mas permita só um... Alberto, depois de Alberto, Otávio está inscrito também para comentar. Pode falar, Alberto. Mas na hora que a gente vai contextualizar, entender, aprofundar, isso deixa de ser um rótulo? Essa é uma indagação. E eu pergunto, rotular faz parte do processo natural da gente? É um erro? É um pecado mortal? Ou a gente deve continuar fazendo rótulos, logicamente, saber o que fazer com o rótulo? Eu acho que o problema não é o rótulo, é como conduzir, o que fazer com o rótulo. A sua pergunta, a primeira era, né, a última era se isso faz parte da condição humana. Ao meu ver, sim, né? E disse isso, não tem como a gente não, digamos que, se situar e se organizar a partir desse tipo de expediente, né? Qual que foi a sua outra pergunta? Se eu entendi bem quando você falou uma pessoa é um déspota, tal, mas a gente tem que aprofundar, ver o contexto de tudo, passado e várias coisas. Aí eu pergunto, isso não deixa de ser um rótulo? Ou seja, quando a gente vai aprofundar, porque o que eu entendo do rótulo é exatamente aquela fotografia inicial que a gente vê. Se eu entendi bem o seu comentário de aprofundar, não, o que eu disse é que o que eu disse, né, é que talvez ter medo de ser rotulado possa ser um risco, porque em determinado momento é importante que se exerça um papel que pode não ser visto como agradável ou como fácil, mas se há uma insegurança no sentido de, nossa, isso vai ser visto como cruel, isso vai ser visto como autoritário, isso vai ser visto como inadequado, né? E o sistema está em risco e o contexto assim exigiria, a gente está numa situação que também é grave, né? Assim como da outra forma, né? Uma pessoa que não lê que o contexto, né, requer, que tá a serviço do sistema, ser, né, digamos que mais leve, né? E que há um ambiente para isso e que continua na chave, né, da forma autoritária, que não é mais o contexto, porque a cena mudou, essa pessoa também está, né, digamos que de uma forma inadequada, mas me parece que é fácil, né, a gente se identificar com uma forma mais leve, mais divertida, mais easygoing, vamos colocar assim, porque isso, né, digamos que tem mais chances de ser bem visto. O que eu estou chamando a atenção é quando há necessidade de um sistema, né, que exige uma postura mais dura, mais difícil, e o medo de ser rotulado de uma forma, né, aversiva, inibe algo que faz bem para o grupo, e que faz bem, e que é o papel da liderança, né? Não é fácil exercer isso. E ter medo do rótulo é um risco. Galera, a gente está com 2 inscrições, Otávio e Teru, né? A gente daqui a pouco vai se encaminhar para o final, então a gente podia ouvir Otávio e em seguida Teru. Dois comentários rápidos. É o seguinte, primeiro em relação à Rita, aí que eu escutei, algumas pessoas falaram assim, mas ela é despreocupada, né? E no fim para ela é muito bom, porque ela não está trabalhando na empresa, ela vai só se beneficiar das coisas e tal. Eu acho que a gente vai tomar cuidado também com o rotulamento que a gente faz na cabeça. De vira e mexe, a gente vê em várias famílias, tem sempre alguém que está desconectado das coisas ou não quer se envolver. Não, a família só briga lá na empresa, então eu não quero trabalhar lá, porque senão eu vou brigar com meus irmãos, com meus primos, então eu não quero trabalhar. Então, assim, essas pessoas que geralmente estão desconectadas do core, do business, da coisa, a gente tem um outro olhar que, às vezes, não é que seja uma fuga, mas é a pessoa que, de repente, ela não conseguiu se encontrar ainda e ela está buscando a felicidade dela numa outra coisa. Eu nunca vou esquecer uma vez um herdeiro que eu estava trabalhando, o rapaz tinha acho que uns 17, 18 anos na época, uma grande família, eram 2 ramos de família muito grandes, numa capital de um estado do Brasil, não vou localizar, e este rapaz, eu cuidava da Next Gen, que a gente chama, né, a geração mais nova também, além dos mais velhos,
E esse rapaz ele estava super incomodado. Por quê? Porque tinha a pressão dele trabalhar na empresa. Ele tinha 2 irmãos que já trabalhavam lá, estagiavam na empresa, um já estava formado, outro estagiava, e ele estava ali. E ele, olha só que coisa maluca, ele queria fazer moda, né? Um rapaz, um homem, ele queria fazer moda e tal, não sei o quê. E o nome dele, o sobrenome dele era o sobrenome do grupo, desse grupo empresarial. Isso é até mais danoso, né? Porque era o sei lá, o Zezinho Jones, né? Então, sabia todo mundo que ele era da família Jones, então era o grupo, ele tinha aquela pressão. Daí, durante o projeto, então, daí ele chegou uma bela, estou indo para a Europa. Ele foi para a Espanha, ficou acho que 2 anos ou 3 anos lá, foi estudar moda lá e tal. E eu mantinha contato com todos eles, né, da família. Voltou outra pessoa, voltou feliz da vida. Por quê? Porque lá, não sei se ele, Barcelona, onde ele estava, ele falou, ninguém me conhece como Zezinho Jones. Aqui o Jones não é nada para os caras. Então, assim, eu sou feliz, tenho minha vida. Estudei. Então, assim, ele voltou sem esse peso. E olha só, era um cara que na família, o avô falava comigo, pô, Otávio, mas o meu neto aí não quer saber de nada da empresa, o cara não quer saber de nada. Olha só, ficou rotulado como preguiçoso, desinteressado. E não era isso, é o peso que a pessoa tem, né? E um outro comentário muito rápido também, é isso que o Alberto estava falando um pouco, né? Perguntou para a Valéria, essa história do é certo, é errado, é natural, a gente dá nome, apelido para todo mundo, rotula e tal, não sei o quê. Eu venho lembrar uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? O pessoal fala assim, o politicamente correto hoje está uma encheção, isso é muito chato, porque todo mundo tem que ser politicamente correto, não pode fazer piadinha com a comunidade LGBT, não pode fazer com pessoas negras, não pode fazer... Quer dizer, está muito chato isso. Só que eu chamo a atenção de uma coisa, não é que está muito chato, os tempos mudaram, tá? Tem uma empresa, um cliente meu com quem eu trabalho, e o CEO lá, que nem é uma pessoa de muita idade, mas ele é old school, a cabeça dele é muito antiga. E ele ainda está naquele tempo, ele faz piadinha o tempo inteiro de um monte de coisa. Então, por exemplo, ele tem um comercial lá, que é um sujeito um pouco mais baixo, tem sei lá, 1,60 e tal, e ele toda a reunião, anão, vem cá, anão, fala não sei o quê. É assim que ele brinca. E com todo mundo, eu falei um apelido, ele tem uns 5, 6, 7 apelidos para todo mundo. E pega mal. E você percebe que as pessoas estão incomodadas, eu já conversei com ele algumas vezes, ele não entende, não entra na cabeça dele, os tempos mudaram. Otávio, você está com essa história de hoje em dia é tudo chato, tem que ser politicamente correto. Não é, meu amigo. Estamos em 2021, os tempos mudaram. Isso é uma coisa chamada respeito. Os tempos são outros. Então, é só um alerta que eu faço aqui, que independente de rótulos ou não, ou de dar apelido para tudo, a gente tem uma coisa chamada respeito, e a empatia, o convívio, né? Isso é muito importante, a gente se colocar na posição do outro, às vezes, e respeitar isso. Era só isso, obrigado. Perfeito, Otávio. Eu vou passar a palavra para a Teru agora, mas a gente vai, depois da fala de Teru, se encaminhando aí para o fechamento. Mas vamos lá, Teru, vamos ouvir você. Não, então vou procurar ser bem rápido aqui. Valéria, e Hector, talvez, também, me parece assim que a cultura da organização também favorece determinados o ambiente que você, por exemplo, no ambiente competitivo, muito competitivo, individualista, talvez isso aflora mais. Por exemplo, eu vivi uma época em uma das empresas que havia uma cultura muito competitiva e havia muita crítica em cima dos outros e se usava artimanhas para poder criticar as outras pessoas para poder você sobressair. Eu acho que, assim, que a cultura da organização ele direciona também comportamentos. Mas, um outro também, que é a questão de rotulação positiva, né? Eu, na minha função, eu dava muito feedback para conselheiros, para o presidente do conselho, etc. E, às vezes, questões muito positivas que, às vezes, a pessoa poderia não perceber e eu gostaria de reforçar, eu reforçava feedbacks direcionado para... Não era, assim... talvez para rotular e a pessoa se apropriar deste rótulo, vamos dizer que era positivo, né? Eu usava isso e uso às vezes, né, fazendo feedbacks direcionado porque eu acho que é bom, né? E eu acho que isso é válido, né? Assim como não acho válido rotular negativo. É isso, não sei. Eu vou aproveitar e chamar Hector, que está querendo fazer um último comentário. Se puder comentar essa questão de Teru e emendar já com o seu comentário, Hector. Eu diria que estou emendando de Teru e de Alberto, que me deixou muito pensativo.
Alberto está perguntando se há uma compulsão a rotular, algo assim. E, de fato, há uma compulsão a rotular, sem dúvida. ¿Por que razão, Alberto? Porque nós precisamos ter previsibilidade do comportamento dos outros. E se eu digo, esse cara é um chato, eu já sei que no futuro não vou atendê-lo nunca mais, porque ele é um chato mesmo. Então, tenho que me prevenir, não vou ouvir com seriedade nada do que ele está dizendo. Se eu digo, esse cara é muito competente, muito inteligente, então, de aqui em mais, ele sempre tem razão e vou seguir o caminho dele, porque esse nos leva ao sucesso. Apenas esse complementar. Nós precisamos sempre de ter uma previsibilidade, não aceitamos a incerteza. E rotular as pessoas contribui para uma previsibilidade. Obrigado, era só isso para complementar o que Valéria também respondeu para você, Alberto. Eu não sei se Valéria quer fazer um comentário sobre a questão de Teru, Valéria, para a gente fechar a rodada de reflexão. Não, acho que não. Ok, então, gente, com isso a gente chega aí ao final da nossa reflexão de hoje. É sempre um momento difícil de dizer, mas é sempre para mim que cabe essa ingrata missão de dizer isso. Agradecer demais a presença aí dos nossos co-criadores da família Jones, Tatiana e Samuca, a Valéria, né, por ter vindo, a Hector, que sempre participa de forma decisiva também, muito contributiva. Eu acabei de colocar no chat aquela rápida pesquisa, se vocês puderem responder, é só dizer com o que é que acharam de hoje e, eventualmente, se tiverem alguma sugestão, é muito útil para a gente, inclusive, fazer a nossa agenda temática. Conto com a participação de vocês. Agradecer a presença de todos vocês, dizer que a gravação deste evento de hoje vai estar no YouTube, né, até segunda-feira, e dizer que no mês de novembro nós teremos um Diálogos F especial. Ele vai ser num dia diferente, num horário diferente, inclusive, vai ser dia 18 de novembro, às 17 horas. A gente vai ter a presença, vai ser um formato um pouco diferente, a gente vai ter a presença de Marcelo Silva, que foi o executivo, ele é executivo de várias empresas, mas talvez o mais conhecido seja o processo de transição que ele ajudou a fazer no Magazine Luiza. Ele hoje é conselheiro de várias empresas, aqui inclusive da região, e ele vai estar conosco no dia 18 de novembro. A gente vai divulgar com mais detalhes. E também anunciar um curso, uma iniciativa que a gente está chamando uma imersão online sobre sucessão, que a gente vai estar fazendo dia 19 e 20 de novembro, dos quais Hector e Valéria fazem parte do time de instrutores, de facilitadores, junto com Wilson Carnevale Filho e Cláudia Tondo, e a Escola F. Então, também é um programa que a gente está fazendo com muito carinho essas últimas semanas, né, pessoal? A gente tem discutido bastante, trazendo uma abordagem diferente da questão da sucessão. Em breve também a gente vai poder compartilhar mais informações. E agradecer a presença de todo mundo e desejar aí um bom final de semana e até breve.